Vamos então até esse ponto aqui, Foz do Iguaçu, que é uma área de tríplice fronteira. Foz do Iguaçu, cidade lá do extremo oeste do Paraná, belíssima cidade. E o legal é que quando você visita uma cidade como, por exemplo, Foz do Iguaçu, ou qualquer uma cidade turística, é legal que você então, para conhecer a cidade, você então, você pode fazer uma visita sozinho, mas o mais interessante é que você então fale com um guia, contrate um guia de turismo. E aqui em Foz do Iguaçu existe diversos guias lá, tanto na cidade como para visitar o parque, onde está as Cataratas do Iguaçu. Os guias lá, eles são fantásticos, extremamente divertidos e tem muita informação para você. Uma das histórias belíssimas que você não pode ficar sem conhecer quando for para lá é justamente como surgiu as Cataratas do Iguaçu na visão da lenda, da lenda dos índios Caingangue que moravam nessa região. Os guias te contam essa história, né? Então você precisa conhecer essa história. E os guias contam para você essa história lá, é belíssima. Bem, aqui nós temos a cidade de Foz do Iguaçu e esse rio que está aqui é o rio Paraná. Então, Foz do Iguaçu, uma cidade que possui em 2011 425 mil habitantes e uma área do oeste do Paraná, próximo ao centro da cidade, nós temos essa ponte aqui, que é a Ponte da Amizade. A Ponte da Amizade, ela é uma ponte que foi construída na época militarista brasileira, 1965, e conecta então o Brasil ao Paraguai, e essa aqui então é a área comercial da cidade de Leste do Paraguai. O presidente do Paraguai atualmente é o Fernando Lugo. E claro, do Brasil, a primeira mulher a assumir a presidência, a Dilma Rousseff. E temos então aqui ao norte da ponte, essa ilha que pertence ao Brasil, a ilha de Acaraí. Mais ao norte, então nós vamos ter aqui nós temos então o rio Paraná. E mais ao norte nós teremos essa construção gigantesca aqui, a maior hidrelétrica da América. Quase 8 quilômetros de paredão construído, um potencial de 14 mil megawatts. Aqui nós temos então o Lago da Itaipu, vale a pena visitar. Então, se a gente agora for até ao sul, um pouco mais ao sul, aqui nós temos a Ponte da Amizade, mais de 550 metros de extensão. Nós temos então aqui, mais ao sul, a foz do Rio Iguaçu. Esse aqui é o Rio Iguaçu. Esse é o Rio Iguaçu. E aí então, se a gente der uma olhada com um pouco mais de detalhes nesse rio aqui, então ele faz várias curvas e seguindo através aqui desse rio nós vamos encontrar esse ponto aqui, que é uma das maravilhas do mundo. Então, se a gente fizer uma medida de Foz do Iguaçu, quase no centro, lá vamos ter uma noção de distância aqui assim, né? Quase aqui do centro até as Cataratas do Iguaçu vão ser quase 20 quilômetros, 25 quilômetros, e nós então temos essa área que é o Parque Nacional do Rio Iguaçu. Um rio gigante aqui, nós temos então uma extensão, vamos medir essa extensão aqui, vamos medir essa extensão aqui para nós termos uma ideia. Nós temos aqui desse ponto até esse aqui, mais de 1.100 metros, né? 1,1 km. Esse rio, ele, então, é algo simplesmente fantástico, o tamanho e uma vegetação gigantesca aqui ao redor. E aqui nós temos então as quedas do Rio Iguaçu,
as cataratas do Iguaçu, belíssimo. Agora imagina se alguém estivesse navegando por essa região aqui e sem saber muito sobre o que tem aqui na frente, imagina o susto que não levaria. Esse personagem tem um nome meio estranho, chamado de Álvaro Nunes Cabeça de Vaca. O Cabeça de Vaca, ele esteve no Brasil, ele era um navegador espanhol. Imagina que o Brasil foi descoberto em 1500. Em 1500, o Brasil foi descoberto, registrado oficialmente por Portugal. Em 1541, o Álvaro Nunes Cabeça de Vaca esteve na região de Santa Catarina, litoral, na ilha, hoje em dia chamada então com a cidade de Florianópolis, uma vez chamava-se Vila de Nossa Senhora do Desterro, na ilha de Santa Catarina. E entre a ilha de Santa Catarina e o continente existe algumas pequenas ilhas. Duas ele colocou o nome de Ratones Pequena e Ratones Grande, isso em 1541. Então, com o auxílio dos índios Guarani, ele vai até o interior do Brasil e chega em 1542 nessa região onde existem as cataratas do Rio Iguaçu. Então imagina o Álvaro Nunes Cabeça de Vaca, se ele esteve navegando por esse rio aqui, ó, e se ele não soubesse, imagina se ele não soubesse o que tinha para frente, né? Imagina então se ele estivesse navegando nesse rio, né, no Rio Iguaçu, e aí ele não soubesse o que tinha pela frente. Então, olha só o susto que esse navegador iria se deparar, né, se ele então tivesse continuado a viagem. Imagina só, ele ia perceber um aumento de águas acontecendo aqui e teria uma queda gigantesca. Essa aqui que são então as cataratas do Rio Iguaçu. Algo belíssimo de se visitar, e é muito interessante que essas quedas de água, então, elas estão próximas, né, à cidade de Foz do Iguaçu, né, está próximo ao centro da cidade. São mais ou menos 30 quilômetros. Então o ônibus vem do centro, ele vem até essa porção aqui, né? Existe uma área, uma estrada belíssima que se percorre. O ônibus para, as pessoas então começam a fazer trilhas, uma trilha pavimentada, belíssima e muito bem conservada, no meio dessa vegetação aqui atlântica, e começa-se vendo as menores quedas, e então vai se chegando até o ponto principal, que é essa aqui, a Garganta do Diabo. Então vamos visitar essa região aqui na prática. Vamos lá bater umas fotos, vamos visitar essa região aí, belíssima, uma das 7 maravilhas do mundo. Bem, aqui a gente está na cidade de Foz do Iguaçu, que é uma das importantes cidades do estado do Paraná. Dos 399 municípios que existem, esse aqui tem um destaque especial, Foz do Iguaçu, porque aqui existe uma das maravilhas do mundo, que é justamente as cataratas do Rio Iguaçu, que a gente vai visitar agora. Nós estamos aqui no parque. Essa aqui é a entrada das cataratas do Iguaçu. Essa aqui é a fila que se pega para pegar o passe, para comprar o passe para ir até as cataratas do Iguaçu. Então existe aqui uma vantagem interessante, que é uma explicação lá em cima, que diz que existe um passe comunidade. Para as cidades que estão próximas a Foz do Iguaçu, e as pessoas são brasileiras, então elas pagam R$ 7,80 para fazer o ingresso. Se o cara é brasileiro e mora distante
e não tem acesso ao passe comunidade, então a pessoa paga R$25. E para os estrangeiros, então, é R$40 por pessoa. Aí tem uma diferenciação para adultos, para crianças e para idosos. Muito legal aí.